A graça, a paz e o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja conosco neste dia abençoado e possamos ser gratos a Deus pelo que Ele é para cada um de nós. Possamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito a cada um de nós. Possamos ser gratos a Deus porque Ele cuida de cada um de nós de uma maneira tão especial, de uma maneira única. Porque cada um de nós somos únicos para Deus. E os ensinamentos de Deus nos traz disciplina. Precisamos ter mente disciplinada. A disciplina é a porta para a libertação. Quando não somos disciplinados, nos tornamos escravos do que nos domina. A nossa mensagem foi extraída do livro de Hebreus, no capítulo 12, dos versículos 1 ao 10, que diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, ao desprezar a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai espiritual para assim vivermos. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Meu irmão, minha irmã, possamos ser encorajados a buscar por essa disciplina. Aqui o texto nos diz o seguinte, que Deus está nos educando, né? Deus está educando vocês, é por isso que vocês nunca devem desistir. Ele está tratando vocês como filhos queridos. Essa provação que vocês estão enfrentando não é um castigo, é um treinamento, a experiência normal dos filhos. Só pais irresponsáveis deixam os seus filhos por conta própria. Vocês gostariam que Deus fosse irresponsável? Se respeitamos nossos pais, que nos educaram, e não nos mimaram, por que não aceitar a disciplina de Deus para que possamos viver de verdade? Quando éramos crianças, nossos pais faziam o que para eles parecia o melhor, mas Deus está fazendo o que é melhor para nós. Está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. A disciplina nunca é divertida quando está sendo aplicada no momento. É sempre dolorosa. No entanto, mais tarde, evidentemente, há uma bela recompensa, pois quem é treinado adequadamente se torna maduro no relacionamento com Deus. Meu irmão, minha irmã,
O que obtemos com muita facilidade, apreciamos muito pouco. Não esqueça disso, tá bom? Vou repetir. O que obtemos com muita facilidade, apreciamos muito pouco. Ok? Porque tudo aquilo que a gente ganha com facilidade, tudo aquilo que nós temos sem nenhum esforço, vai embora. Não se valoriza aquilo que está tendo no momento. Uma vida disciplinada é uma vida poderosa, sabia disso? Por quê? Precisamos ter mente disciplinada, porque a disciplina é a porta para a libertação. Como eu já disse no início, quando não somos disciplinados, nos tornamos escravos do que nos domina. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 23, diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Conseguiu entender? Vou repetir. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Tudo posso, tem tudo ali na nossa frente, né? Ali está livre para a gente fazer. Todas as coisas. Mas será que todas essas coisas que eu irei fazer vai me trazer uma edificação lá na frente? Será? Porque somos livres para fazermos todas as coisas que quisermos. Todas as coisas são legítimas. Mas nem todas as coisas são construtivas para o caráter. E entendeu agora? Para o caráter. E edificante para a vida espiritual. Conseguiram entender? As coisas são legítimas, mas nem todas as coisas são construtivas para o caráter e edificante para a vida espiritual. Conseguiu captar? Sabemos que somos livres para fazer qualquer coisa, porém devemos nos conter e nos disciplinar para fazermos as coisas que não nos causarão dissabores no futuro. Tenhamos domínio próprio para as nossas vontades. Lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, né? E velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Ou seja, devemos praticar a disciplina naquilo que nos permite ver e ouvir. Afinal, os nossos olhos e ouvidos são portas de entrada para a nossa alma e espírito. E por isso, devemos protegê-los com toda a diligência. Façamos as escolhas certas, escolhamos quais programações da TV ou internet que queremos ver para nos trazer instruções. Escolhamos quais livros queremos ler para nos trazer instruções e edificações. Possamos escolher ouvir as canções que nos falará ao nosso espírito, que nos trará paz, que nos trará verdade, que nos trará instrução. Porque as canções também nos trazem instruções. Possamos escolher estar em lugares que nos traz alegria e satisfação de estar com quem nos faz bem. Estejamos atentos quanto às tentações que nos são oferecidas. Aprendamos a pensar primeiro antes de agirmos e comportarmos na natureza que recebemos no lugar da velha natureza. Aprendamos a pensar primeiro antes de agirmos, né? E possamos nos comportar de acordo com a nova natureza que recebemos, no lugar da velha natureza. Porque se eu nasci de novo, eu tenho que agir tal como se eu nasci no Espírito Santo de Deus. Se
Estou recebendo a disciplina que Deus está me trazendo todos os dias. Então eu tenho que agir com a minha nova natureza, com aquilo que Deus está trazendo para mim. E deixar a velha natureza lá para trás, e deixar aquelas ações erradas, pensamentos errados, ações erradas, o que eu fazia anteriormente, aquilo que não trazia agrado ao coração de Deus, aquilo que era errado aos olhos de Deus. Possamos nos disciplinar no sentido de entender que o nosso sucesso irá exigir tempo e esforço. Sabe por quê? Porque Deus nos deu, Deus nos deu, Deus nos dá e Deus nos dará liberdade para pensar, para falar, para ouvir, para agir. Portanto, saibamos ter disciplina e domínio para estar renovando nossa mente diariamente, em todas as áreas de nossas vidas e também aprender a pensar os pensamentos de Deus. Lembremos sempre de que Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito de poder, de amor, de moderação, de disciplina e de domínio próprio. Como diz lá na palavra de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, que diz: porque Deus nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Ou melhor, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Corrigindo, tá? Eu li aqui errado. Corrigindo. 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas sim de fortaleza, de amor e de moderação. Possamos declarar e acreditar que somos disciplinados e temos o domínio próprio. A disciplina nos liberta em todos os sentidos, vencendo as batalhas. Possamos aprender a governar a nossa mente. Não permitamos que o inimigo tente influenciar a nossa mente. A disciplina é uma disciplina que deve ser aplicada diariamente em todos os sentidos da nossa vida. A nossa maneira de pensar afeta diretamente em nossas emoções. Pensa nisso. A nossa maneira de pensar afeta diretamente em nossas emoções. A insegurança e a incerteza são portas abertas para a entrada de confusão. Vamos renovar a nossa mente, ouvindo a voz de Deus e seguindo a direção do Espírito Santo e recusando a voz do medo e da insegurança e da indecisão e da confusão. Possamos declarar sempre: somos disciplinados e com domínio próprio, segundo a palavra de Deus. Possamos aprender a pensar corretamente e aplicar esses aprendizados em nossas vidas presentes, em nossos dias presentes, desfrutando de cada detalhe e também compartilhando com as outras pessoas esse aprendizado que Deus nos traz todos os dias. Porque a palavra do Senhor não é para ficar retida em nós. A palavra o ensinamento que Deus nos traz todos os dias é para nós compartilharmos. Não é para ficar retido conosco. É para aprendermos, é para ensinarmos, é para compartilharmos. Ainda que vou compartilhar com você, lá na parte, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 12, o capítulo que nós acabamos de meditar. É lá no versículo 11, quando ele diz: na verdade, toda correção ao presente, né, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça aos que têm sido exercitados por ela. Por quem? Pela disciplina. É necessário treino e prática para se manter na disciplina. Tenhamos cuidado quando a nossa mente estiver vagueando. Por que isso?
Você já parou para pensar? Isso ocorre muito comigo. Muitas das vezes nós estamos um exemplo muito comum, você está ali conversando com Deus, orando, eh, apresentando a Deus alguma coisa, de repente, vem um outro sentido, sua mente começa a vaguear. Então você tem que estar atento, porque ao perceber isto, de imediato, pensemos em coisas produtivas e instrutivas todas as vezes em que nós estivermos conversando com Deus, ou estivermos orando, ou até passando por uma outra situação, pensando numa determinada situação, e de repente a nossa mente vagueia para um outro assunto. Então precisamos de imediato perceber e trazer o nosso foco para aquilo que nós estávamos anteriormente. E começar a pensar em coisas boas, em coisas produtivas, em coisas instrutivas. E tirar aquele pensamento ruim. Quantas vezes isso tem ocorrido com você? Ocorre comigo, ocorre com todos nós. Por quê? Porque a nossa mente é o nosso campo de batalha. É lugar de vencer ou de perder as batalhas na vida, entendeu? A nossa mente é o nosso campo de batalha. Vamos estar sempre treinando e disciplinando a nossa mente para manter os focos corretos. Possamos manter o controle dos nossos pensamentos, desenvolvendo, disciplinando a nossa mente com hábitos saudáveis. Portanto, pense o tempo todo e declare para você mesmo. Diga, eu sou disciplinado, eu sou disciplinada e tenho domínio próprio. Possamos aprender a disciplinar a nossa mente para que outros pensamentos, entrem e não colocar o foco somente em um problema ou em uma situação. Consegue entender? Possamos aprender a disciplinar a nossa mente para que outros pensamentos entrem e não colocar o foco somente em um problema ou em uma situação. O que fazer quando não conseguimos tirar algo da nossa mente? O que podemos fazer? O que podemos fazer? Possamos nos envolver com algo que nos dá alegria e que nos dá prazer. Essa é uma maneira de tirar algo que está assim, no campo da nossa batalha. O campo de batalha. Qual é o campo de batalha? É a nossa mente. E ali, quando nós trazemos algo que nos traz alegria e prazer, possamos fazer isso. E não permitir que o inimigo tente invadir os nossos pensamentos para exercer atividades de derrota, para minar a nossa fé. Por vezes você está passando por alguma situação e de repente os seus pensamentos são roubados para pensar coisas negativas, para pensar na derrota, para pensar de que você não tem valor. Quantas vezes o inimigo de nossas almas, que é a nossa própria mente, faz isso? Então possamos estar atentos. Possamos estar atentos para não permitir que o inimigo tente invadir nossos pensamentos, para exercer as atividades de derrota, para minar a nossa fé, para nos tirar do foco. Lembremos que os maus pensamentos levam ao mau humor, às más decisões, às más ações. Isso acontece demais. Vamos aproveitar o nosso tempo com coisas que acrescentam na qualidade de nossas vidas. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quais os pontos fracos que o inimigo está levando vantagem sobre você? Quais são os pontos fracos? Quais são? O que é que você está deixando que o inimigo tome de conta? O quê? Então responda para você. Quais são os seus pontos fracos?
que o inimigo está levando vantagem sobre você. E aí é quando você retorna àquela pergunta anterior. O que fazer quando não conseguimos tirar algo de nossa mente? E ali, quando você perceber que o inimigo está levando vantagem em seus pontos fracos, retorne. Comece a pensar em coisas boas. Comece a pensar no que Deus está fazendo por você. Não deixe que a voz do inimigo, a voz do engano, comece a colocar coisas ruins na sua mente. Não deixe. Porque isso não é verdade. Porque esse é o papel do inimigo. É enfraquecer seus pensamentos. É deixar que coisas ruins, a tristeza venha tomar de conta. Não deixe isso acontecer. Então traga coisas boas, que te traz alegria, que te traz prazer. Comece a pensar no quanto Deus já fez por você até aqui. Porque todos os dias, na nossa batalha diária, porque nós temos desafios a vencer todos os dias. E o nosso campo de batalha é qual? A nossa mente. Então, se atente para isso, viu? E pense sempre e aprenda sempre a fazer as escolhas certas. Porque fazer as escolhas certas é a chave para uma vida feliz. Escolha manter a sua mente nas coisas certas. Não deixe a sua mente vagueando. Possa fazer com que a sua mente permaneça saudável e disciplinada. Para isso, declare sempre. Declare que você tem uma mente disciplinada, que você tem uma mente saudável e que você tem domínio próprio. Eu sou Luzia Mello. Deixo para você a reflexão de hoje. Espero que venha edificar a sua vida, assim como edificou a minha quando eu fui ministrada com essa palavra. Deus abençoe a sua vida grandemente, poderosamente. Compartilhe essa palavra em seus contatos. A Nazaré Santos. Nazaré Santos, ela é uma adoradora, ela é uma teóloga, ela compartilhou essa ministração. Na verdade, Nazaré ministrou essa palavra para nós e no momento em que eu recebi essa ministração foi assim muito edificante, muito edificante. Então, portanto, todo ensinamento que a gente recebe de alguém direcionada por Deus, porque quando Deus revelou essa palavra para Nazaré, para ter mente disciplinada, quando ela ministrou em nossas vidas, foi algo assim que abriu a minha mente. Então, dando mais espaço, trazendo mais leveza, trazendo mais entendimento. E quando nós somos ministrados e quando a palavra fala conosco, nós devemos compartilhar dessa palavra. Estou aqui compartilhando com você. Espero que edifique a sua vida, assim como edificou a minha. Amém? E eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigada pelo dia de hoje. Muito obrigada, Senhor, por tuas instruções. Pai querido, nos orienta e nos direciona aos nossos pontos fracos, pois só o Senhor para nos fortalecer, tornando as nossas fraquezas em armaduras poderosas, para fechar por completo as portas que se abriram em momentos de nossa fragilidade. Oh, meu Pai, muito obrigada, porque nós sabemos que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem está fazendo, é o Senhor que fará muito além do que aquilo que possamos pensar ou imaginar. Te agradeço, ó Deus, pelo dia abençoado de hoje. Muito obrigada, Senhor. Deus abençoe a sua vida, o seu dia de uma forma espetacular. E até o nosso próximo encontro.